Então, André, concordamos que a beleza é subjetiva. Mas há casos em que não é subjetiva, mas objetiva. Certo? Bem, quer dizer... Quer ah, dizer o quê? Bom, voltando à fotografia. Como é que conseguimos reconhecer quando uma fotografia tem beleza? Bem, repara, Anthony, o belo na fotografia sempre foi um ponto muito discutido, como de resto em toda a história de arte. Existe uma parte da filosofia, a estética, que procura precisamente estabelecer os conceitos de beleza. Uhum. Estética tem origem numa palavra grega que significa percepção. Segundo os filósofos antigos, a beleza estava estreitamente ligada à percepção e, portanto, aos sentidos, à visão, à audição, ao tato, e reconhecia-se numa obra, uma escultura ou uma pintura quando existia uma relação correta entre as partes, quando se podia reconhecer uma certa harmonia ou uma simetria, ou até mesmo quando se verificava uma relação orgânica e harmoniosa entre as partes. Mais à frente, com a filosofia das escolas medievais, procurou-se alargar o conceito de beleza e foi adotado também o conceito do prazer, ou seja, é belo aquilo que, ao ser observado, nos dá uma sensação de prazer. Hum. Portanto, esta sensação pode resultar não apenas da harmonia ou da simetria numa obra, mas também de uma obra assimétrica que nos pode dar precisamente esta sensação de prazer. Existem depois filósofos que consideram belo tudo aquilo que existe só pelo facto de existir, o que quer que seja, desde que seja verdadeiro e real, então é belo. Ora, aqui está, porque por vezes gostamos de imagens fortes ou que retratam coisas objetivamente grosseiras. Sim, acho que podemos ver dessa maneira. Com efeito, o prazer estético não é dado apenas pelos elementos formais de uma obra de arte, mas sobretudo pelas vibrações que esta consegue estimular no nosso íntimo. Em fotografia, realmente, muitas vezes não se consegue procurar a beleza através das regras clássicas, mas procuram-se assuntos angustiantes, muitas vezes com imagens cruéis. Pois, porque a realidade nem sempre é bela. Sim, mas repara, é preciso sair desta contradição entre realidade e beleza. Ao fim e ao cabo, o que quer que seja, só pelo facto de existir, tem a sua harmonia e a sua beleza. Então, o que estás a dizer é que em qualquer coisa, se tu quiseres, consegues ver algo de belo. Sim, mais ou menos. Sim. Pensa nas estátuas gregas e nos quadros de Bacon. Ambos podem ser considerados a seu modo belos. No entanto, as estátuas gregas estão dirigidas para um ideal de harmonia inatingível. Uma beleza fundamentada nas regras clássicas. Mas nos quadros de Bacon são representadas as imperfeições, as nossas fragilidades ou o terror que estas imagens possam suscitar. São duas coisas completamente diferentes, mas não se pode dar prioridade a uma mais do que a outra. Portanto, aquilo que dissemos antes, a beleza é subjetiva. Sim, no fim, toda a Mesmo que obra... exista uma definição. Sim, continua subjetiva. No final, toda a obra de arte funciona devido àquilo que consegue despertar. Como te disse, o importante é evitar exageros, tanto num sentido como no outro. Portanto, cada autor faz uma obra por aquilo que sente, e o mesmo se passa com o observador, que pode experimentar diferentes sensações mais diante de uma obra do que de outra. Isso já me aconteceu algumas vezes, até quando fui a uma exposição de fotografias, tentando encontrar algo de belo nessas fotos. Como estava a dizer, cada autor faz a criação da sua própria obra de arte segundo a sua maneira de sentir, e o observador, diante dessa obra, absorve-a, precisamente graças ao seu conhecimento e ao próprio modo de olhar para essa obra. É importante, por isso, conhecer a técnica e, como tu já tens um bom conhecimento de todas as noções técnicas, aprender também a linguagem para entender quando e porquê é que as regras são violadas numa obra de arte. Portanto, aprender a conhecer os autores, quer os mais clássicos, quer os mais recentes, isso vai permitir-te entender melhor as obras mais distantes da tua sensibilidade ou da tua maneira de sentir. Podes dar algum exemplo? Sim, claro. Vejamos para cada género quais são as abordagens, quer as mais clássicas, quer as mais recentes. Ah. Na fotografia de retrato, por exemplo, Avedon foi um dos que conseguiu inovar, introduzindo técnicas novas, como o tremido, na fotografia para representar uma pessoa, ou o próprio La Chapelle, com a sua iconografia muito caricata, seja na cor como na imagem, ao contrário de Corben, que constrói as suas imagens sobre uma iconografia muito mais simples e clássica. Ou então Mapplethorpe, que conseguiu, utilizando regras formais clássicas, aprofundar os seus temas. Em resumo, num género fotográfico como o do retrato, a coisa mais difícil é conseguir retirar do tema o próprio mundo interior.
A diferença entre uma boa fotografia e uma fotografia mal conseguida é precisamente esta capacidade de não representar apenas as linhas gerais do tema retratado, mas também de se aproximar um pouco da pessoa e procurar entender algo sobre ela. Uhum. E vem-me à cabeça uma coisa. Talvez a fotografia de paisagem seja a que menos se presta à expressão artística, ou não? Bem, a fotografia de paisagem tende a ser subtil. Muitas vezes tem a pretensão de nos mostrar com uma certa objetividade aquilo que estamos a observar. Hum. Depois, na realidade, há autores que, por outro lado, procuram sublinhar outros aspectos. Por vezes é aquele mais épico, outras vezes um aspecto mais romântico. Pensa nas grandes paisagens de Ansel Adams. Hum. Ou para quem se virou para a realidade, como as imagens de paisagem do italiano Luigi Ghirri. Depois, em resumo mesmo nos outros géneros, há abordagens muito diferentes. Na reportagem, por exemplo, considera a diferença entre as imagens do desembarque na Normandia, de Robert Capa, e as imagens de Eugene Smith ou as de Paolo Pellegrin ou dos irmãos Turnley são muito diferentes e, no entanto, abordam os mesmos temas. Muitas vezes a reportagem aborda mesmo alguns aspectos que dizem respeito ao social. Pensa nos trabalhos de Salgado sobre a imigração ou sobre o trabalho, ou mesmo em autores como Francesco Cito, que durante muitos anos prosseguiu o mesmo projeto fotografando as guerras na Palestina. Em suma, em cada um dos géneros existem abordagens que tendem a afastar-se das visões clássicas e outras que, percorrendo estas vias, procuram trazer elementos inovadores. Junto a esta temática, há todo um filão que, por seu lado, se ocupou da pesquisa sobre a fotografia humana. E é aqui que entra o assunto do nu. Sim, precisamente. Então, começa lá. Ok. A despir-te. Mas achas